Fala galera, tudo bom? Que bom poder conversar com vocês mais uma vez. A gente está iniciando, como você está percebendo, um conteúdo novo, né? Nós estamos então iniciando o Capitalismo e Socialismo, que é um conteúdo que é bem denso, é bem importante. A gente fala muito sobre capitalismo, socialismo, direita, esquerda, e muitas vezes a gente não para refletir da onde vêm esses termos. É lógico, né, que quando a gente começou a estudar lá no sétimo ano, vamos dizer assim, sétimo, oitavo ano, em história, vocês já começam a ter contato com os termos. Só que muitas vezes é difícil a gente compreender, porque às vezes eles parecem que são antagonistas, às vezes eles parecem que são extensão um do outro, e às vezes causam confusão mesmo. Então, nessa aula, o senhor vai fazer um apanhado geral com vocês, tentando identificar as principais características. A gente vai trabalhar bastante esse conceito, então, a gente vai ficar batendo algumas aulas e, com certeza, no final, você vai ter compreendido bem o que é o capitalismo e o que é o socialismo. Então, vamos primeiro identificar, assim, a origem dos termos, tá? No século XIX, um famoso historiador, né, o professor chamado Karl Marx, né, ele ficou analisando a sociedade como um todo. Na verdade, o que ele fez? Ele foi na antiguidade, né? Ele foi lá no período da antiguidade, lá no período grego, no período romano, e ele começou a caminhar pela história. Ou seja, ele começou a analisar do passado para o presente. E o que ele percebeu? Ele percebeu que pode mudar os personagens da história, pode mudar o trabalho, mais importante, por exemplo, a profissão que mais gera riqueza, lucro e prestígio, pode mudar a sociedade em si, pode ser transformada, o estilo de roupa que você usa pode mudar, o que você come pode mudar, mas ele percebeu que a sociedade ela tem um mecanismo que não muda. E esse mecanismo tem tudo a ver com o ideal do capitalismo e do socialismo. Ele percebeu que pode passar muito tempo, desde o período da antiguidade, no caso, até os dias de hoje. Eu posso ir além do que Marx conseguiu ver, porque hoje eu estou no século XXI. Sempre existe duas classes. Sempre existe duas classes. Sempre existe aquele que controla o modo de produção, ou seja, a pessoa que tem controle sobre a fonte de riqueza. Sempre existe a pessoa que vende o seu trabalho, o seu tempo, para fazer essa produção sair do papel. Ou seja, sempre existe dois lados. Se eu for mais radical, eu posso dizer que existe o opressor e o oprimido. Se eu for mais ponderado, eu posso dizer que existe o cara que domina os meios de produção e o cara que exerce a força de trabalho. Eu posso dizer que existe o senhor de escravo e o escravo. Eu posso dizer que existe o dono da fábrica e o assalariado. Eu posso dizer que existe o dono do dinheiro, do capital, e o que transforma esse capital em lucro. Entende? Existe sempre dois lados. O tempo e o assalariado é uma nova classe do mercado, é a classe que Marx está vendo, porque quando Marx começa a fazer o seu estudo, ele percebe que existe um capitalismo que ele chama de capitalismo primitivo, né? E lá naquela sociedade, a força de trabalho, o regime de trabalho era escravo. Mas era mais ou menos a mesma coisa. Era uma pessoa que detinha o poder, né, nas suas mãos e alguém que exercia a força do trabalho, certo? No período em que Marx estava vivendo, ele percebe o seguinte: ele percebe que a pessoa não tem controle sobre a vida do outro, mas sobre o tempo que essa pessoa gasta no trabalho. E aí é criado, né, a partir dessa identidade, uma nova classe do mercado, que nada mais é do que o assalariado, a pessoa que vende o seu tempo. O que o senhor está fazendo agora? Eu estou vendendo conhecimento para você. Eu não vendo produto. Meu produto não existe. Ele é imaterial. Ele não é palpável. Eu vendo meu tempo. 50 minutos, 2 vezes por semana. Eu fico disponível para você online, no caso agora, né, por causa da pandemia, mas em sala de aula, transmitindo conhecimento para vocês, te ajudando a conhecer conhecimento e a formular também o seu conhecimento. Então,
Eu exerço a força de trabalho, mas existe alguém que controla o modo de produção. Além disso, é necessário que exista o chamado exército de reserva. O que é o exército de reserva? É um excedente de mão de obra que acaba regulando a força de trabalho existente dentro dessa dinâmica aqui. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver muitas pessoas querendo trabalhar, tá? Ou seja, pessoas que não estão empregadas, e eu botar o nome deles de exército de reserva, o que acontece? Quem controla o modo de produção controla o quanto cada um vai ganhar por sua força e tempo de trabalho estabelecido. Tu tá entendendo? Quando existe uma massa desempregada, essa massa desempregada, ela, querendo ou não, ela está ativa dentro do sistema capitalista. Por quê? Porque ela determina o quanto cada pessoa vai ganhar. Vou dar um exemplo para você. Você se formou no ensino médio e vai trabalhar. E aí, quando você começa a trabalhar, a pessoa diz assim, faz o seguinte, você vai fazer esse serviço, vai ter que fazer essa atividade de manhã, essa atividade de tarde, essa atividade de noite. Eu vou te dar um salário mínimo e eu não vou te dar nada. Só isso. Não vou te dar passagem, não vou te dar nada. Eu só vou te dar esse dinheiro. Aí tu vai dizer pro cara assim, poxa, mas é pouco, né? Porque, imagina, eu tenho que pegar o ônibus para vir aqui pro trabalho, depois eu tenho que pegar o ônibus para ir embora, eu tenho que trazer comida, eu não tenho ticket de alimentação, não tenho ticket de refeição, eu não tenho passagem, tipo, vai... Aí do meu salário, que é um salário mínimo, que já não é muito, eu vou ter que tirar uma parte para cobrir esses custos. Não tem como o senhor aumentar um pouquinho o meu salário? Porque daí vai ficar mais vantajoso para mim. Que esse indivíduo que controla o modo de produção diz? Tem problema, cara. Não quer? Tem quem queira. Ó, tu não quer? Tem quem queira, ó. Tem um exército de reserva. Então, o capitalismo, ele se sustenta dentro dessa ótica. Lembrando que a gente está vendo o conceito e hoje a gente para por aqui, tá? A gente não vai muito longe, não. A gente vai estudar o capitalismo e o socialismo fica para a próxima aula. Outra coisa importante da gente entender no capitalismo é que o capitalismo ele está relacionado diretamente ao consumo. A gente está vivendo uma pandemia doida, né? Onde as pessoas estão sofrendo muitas coisas de várias maneiras, estão sendo pressionadas de várias maneiras. Só que a principal pressão, lógico, né? O senhor não está falando aqui em saúde, isso aqui nem seria objeto meu falar, porque o senhor não entende de tudo que está acontecendo na questão da saúde. O senhor está falando de economia, tá? Capitalismo, modelo econômico. Qual seria a maior pressão que a sociedade está vivendo hoje? A falta do consumo. Você não consumir, você quebra a engrenagem, essa roda que gira do capitalismo. O que acontece? Esse senhor aqui, que controla o modo de produção, ele precisa que exista produção para ele exercer o controle. Só que a produção só existe se há consumo. Olha que coisa doida. Esse indivíduo aqui, que é o supostamente explorado, ele vende o seu tempo, assalariado, para gerar uma produção que gera lucro para quem controla. Só que quem consome é ele mesmo. Muito doido, né? Qual é a maior riqueza de uma nação? Ouro, prata, minério de ferro, água. Água. Será que é água? Não. A maior riqueza de uma sociedade é a força do trabalho, é a força de produção, é a qualificação dos seus indivíduos. Por que muitas vezes a gente compara o Brasil com outras nações e diz, por que o Brasil é pobre se ele tem ouro, prata, se ele tem minério de ferro, se ele é rico em isso, rico aquilo? Porque muitas vezes a nossa força de produção, a nossa força de trabalho infelizmente, não é qualificada. Entende? E quando ela não é qualificada, ela fica à mercê do controle da produção, ou seja, de quem controla. Eu pago o quanto eu quero pagar. Agora pensa se se uma pessoa desse exército é extremamente qualificada. Ficou claro para você? Quando a gente fala de capitalismo, a gente fala de um sistema econômico que vai basear a sua identidade numa eterna luta de classes
e num consumo exacerbado. Quanto mais consumir, mais produção, mais controle eu consigo ter sobre a força de trabalho e mais a força de trabalho consome o que ela mesma produz. É doido, né? Mas é assim. O sistema capitalista, e agora o senhor vai falar um pouquinho da origem quanto à atividade, ele está ligado principalmente ao início da burguesia, né? Os mercados de acúmulo de capitais, que são importantes. Se você não tem capital, você não consegue controlar a produção. Então, quando eles descobrem aqui a América, descobrem ouro, prata, a Inglaterra não sai na frente. Quem sai na frente é Portugal e Espanha. E o que a Inglaterra percebe? A Inglaterra percebe o seguinte: olha, eu não preciso ter colônia. Eu não preciso achar uma mina de ouro. Porque o ouro em si não é riqueza. As pessoas se enganam, inclusive nos dias atuais, que ter dinheiro é ser rico. Não. Controlar o que gera dinheiro é ser rico. Controlar o meio de produção. Então, o que a Inglaterra pensa? O que os ingleses pensam? Os ingleses pensam o seguinte: eu tenho que fazer o dinheiro que está em Portugal e na Espanha, qual é o dinheiro que eles têm no momento? Ouro e prata, né? Eu tenho que fazer esse dinheiro trocar de mão. Como é que eu faço? Eu vou produzir mercadorias. Eu crio um sistema de produção, explorando uma força de trabalho que vai me gerar riqueza, que vai me gerar lucro. E é o que acontece, né? Portugal e Espanha estabelecem uma íntima relação comercial e essa relação comercial acaba gerando lucros muito importantes para a Inglaterra, principalmente depois, né, do advento da Revolução Industrial. Então a Inglaterra não descobriu lá Potosí no Peru, mas ela acaba a prata produzida lá acaba parando na Inglaterra. Inclusive muitas joias da coroa inglesa hoje, mesmo essas joias, mesmo as coroas que muitas vezes a rainha usa, são pedras preciosas, são joias que foram retiradas, por exemplo, de Minas Gerais, aqui no Brasil. Por quê? Porque os portugueses achavam que eram ricos porque tinham prata, ouro. Só que essa prata e esse ouro acabou. Acabou como? Quando ele trocou de mão. Quando eles compraram a produção, não importa o que, mas a produção que era desenvolvida na Inglaterra. Certo? O sistema capitalista precisa de consumo. Se não tem consumo, não tem dominação. Certo? Como é que eu posso interferir nessa ótica? Comprando o necessário e não o supérfluo. Quantas vezes você já deixou de comprar algo que naquele dia, por algum momento, aconteceu algum problema, você não pôde comprar e depois no outro dia você percebeu, nem era tão importante assim. Perfeito, você quebrou a roda do consumo por consumir, ou seja, do consumismo. Você quebrou a roda do capitalismo. Certo? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode perguntar para o Sor. Na próxima aula a gente analisa o caso do socialismo.